Fala pessoal, quem está falando aqui é o Sérgio Trader. Bom pessoal, hoje eu vou estar falando aqui com vocês sobre um assunto, tá? Preço médio. Preço médio, contra-taxa, entrada de defesa, né? Recuperação, enfim, tudo é a mesma coisa, né? Tudo é o mesmo sentido. Eu vou estar falando sobre isso, tá? É um assunto assim, tudo que a gente fala, pessoal, não é uma regra, tá? Porque no mercado financeiro, eu sempre falo isso aqui. O que funciona para um, muitas vezes não funciona para o outro, e vice-versa, né? E essa questão de contra-taxa também, tá? Tem uns que usam, fazem dinheiro, né? Tem outros que não usam, fazem dinheiro, e vice-versa, né? Uns usam a contra-taxa, quebra a banca. Outros não usam, contra-taxa e também quebram. Então é muito relativo, tá? Eu vou dar a minha opinião em relação à minha pessoa. Eu quero que fique claro isso, tá? Eu não estou aqui falando de quem faz, tá? Como eu disse, tem muita gente que está ganhando dinheiro fazendo preço médio, tá? Mas é minha opinião pessoal dentro da minha estratégia, do que eu uso, das minhas experiências, tá? Das coisas que eu vivenciei. Então eu não tenho vergonha de falar. Eu já quebrei banca, e não foi poucas vezes, tá? Já entreguei semanas, já entreguei praticamente um mês a positivo. Gente, eu já fui muito agressivo nas minhas operações, sabe? Já tive mês que vocês vão até rir, mas é uma verdade. Eu já tive meses que eu praticamente fiz 200%. 200%. Em meia hora perdi tudo. Em meia hora perdi tudo. Tá, o que eu fiz praticamente um mês todo, e não foi 1%, 2%, foi valor alto, né? Assim, de porcentagem alta eu falo, né? Já peguei banca, já dobrei banca em uma semana, sabe? E perdi também um dia, enfim, né? Então, se vocês pararem para ver meus vídeos anteriores, vocês vão ver eu fazendo contra-taxa. Porque eu fazia mesmo, tá? E eu posso dizer para vocês, o meu percentual, tá, de acerto era muito alto, tá? Passava semanas e semanas sem pegar um lote, tá? Sem pegar um lote. Eu falo assim, fechando um dia com loja, entendeu? Porque loja eu pegava, mas fazia as contrataxas, tá? E quando o mercado voltava, ele me pagava. Então eu fazia muito isso. Só que eu passava semanas positivo, mas quando vinha o loja, ele era destruidor, tá, gente? Me destruía. Porque o problema isso aqui é a minha opinião, o problema do preço médio, sabe, é a questão de você não aceitar o loja, é isso, tá? E você estimula a tua mente a não aceitar o loja. Isso aqui quando você faz preço médio, você está condicionando a sua mente a não aceitar aquela derrota, tá? Então você entra com outro preço, aí deu negativo também, aí você entra com a terceira mão,
Aí o mercado tá vindo contra, aí você entra com a quarta e assim vai, tá? Aí vira uma bola de neve, uma destruição quando acontece do mercado não voltar, tá? Aí uma pergunta, eu já ouvi pessoas falarem, o mercado sempre volta, e eu já pensei assim também, tá? O mercado vai voltar, mas nem toda vez, gente. Ele pode voltar um dia, mas você acaba quebrando antes dele voltar, porque você fez tanto preço médio que a sua banca não suporta, tá? Então, hoje eu faço preço médio? Não faço mais, tá? Então, eu vou estar falando sobre isso, né? Na verdade, eu já estou falando, tá? Então, quem me conhece sabe, tá? Eu vinha de um histórico emocional difícil, sabe? Eu tinha um bom operacional, mas eu detectei que o meu ponto fraco ele era a questão emocional. Por quê? Eu operava ansioso, operava debaixo de pressão. Gente, é muito ruim quando você faz preço médio e o mercado vem contra. E você vai entrando, fazendo preço médio e o mercado vem contra. Gente, você fica com a tua mente, sabe, isso é emocional, a flor da pele, tá? Aquela ânsia de você querer recuperar aquele valor começa a se misturar com desespero quando as coisas não começam a acontecer, sabe? Porque você não está aceitando aquele resultado e a situação vai piorando. A sensação que a gente tem, sabe, de potência. É como se você tivesse saindo das suas mãos, sabe? E tu não pode fazer nada. E de fato, quem controla o mercado? Quem pode controlar o mercado, né? Tu tá ali, tu tá no meio de tubarões, cara. Instituições, sabe? Ali, pessoas que estão movimentando o mercado, cara. Estão querendo te estopar ali, entendeu? Então, é muito complicado. Então, faço preço médio hoje? Não faço e nem aconselho, tá? A não ser que você seja bom nisso. Então, se está dando resultado, continua, porque no mercado o que importa é o resultado, né? Se tu tem resultado fazendo preço médio, seja feliz, continue ganhando, continue fazendo, mas eu não, tá, gente? Não deu certo para mim, tá? Então, mexia muito com o meu emocional. E toda vez que o mercado ia contra, tá? Eu estava de novo dobrando a mão. Lá estava de novo dobrando a mão, sabe? Então, eu acreditava que aquela entrada ia resolver, sabe? Na raça, na força. Não quero é ver agora, meu irmão. E pá, clicava, dobrava a mão, sabe? E quando o mercado voltava e eu vencia, saia do mercado, sabe? Parece que era aquela sensação, sabe, quando o Flamengo faz um gol, o pessoal pula. Era mais ou menos assim, sabe? Porque eu estava em apuros, e o mercado voltou. Mas quando o mercado não voltava, e chegava a mensagem no meu e-mail que acontece, né? Que eu tava para me botar mais dinheiro na banca, porque eu tava já vinha um alerta da corretora. Gente, por quantas vezes eu fechei a tela e saí para não ver, e quando voltava estava zerado. Era muito complicado. Então eu vou dizer um negócio para vocês.
sabe? Já sofri muito, já chorei na frente da tela, me deu vontade de quebrar tudo, sabe? Acabava o meu dia, chegava em casa chateado, irritado, era horrível. O preço médio foi a causa assim de muitos danos no meu emocional, no meu psicológico, porque eu operava sem stop, essa era a verdade, eu não tinha um stop. E, gente, nem toda vez o mercado ele vai estar favorável, essa é a verdade, gente. Porque eu digo isso aqui, o mercado ele é soberano, sabe, pessoal? Soberano. Ele faz, sabe, ele não segue uma regra. A gente tem lá, a gente segue, né, os nossos padrões, o nosso operacional. Todo mundo tem um operacional, correto? Então a gente segue aquele operacional, aí tem ali tá seguindo tendência, quem opera, né, contra tendência, quem opera suporte, quem opera resistência, quem opera volume, aí, enfim, a gente tem as nossas regras, mas o mercado nem toda vez vai obedecer regras, sabe? Aí tu olha, o mercado formou um pullback, agora mas às vezes não vai seguir, não vai, ele vai surpreender, ele vai vindo às vezes contra a lógica. E isso vai acontecer, isso é normal acontecer no mercado. Só que a gente às vezes não quer aceitar. Aí fica insiste, entendeu? Tem vezes que o negócio tá contra. Então, quando a gente acaba submetendo a nossa mente a ficar entrando, fazendo contra-taxas, aí é a dificuldade que a gente não consegue parar. A gente não consegue parar. E quando a gente começa nesse espiral, aí vai aumentando o prejuízo, você olha aquele valor, já foi 50% da sua banca, já bate um desespero, aquela ânsia de recuperar aquele valor, e você vai entrando, sabe? Você não consegue mais parar. Então, pessoal, por muito tempo eu operei assim, sabe? E hoje? Hoje eu não faço mais, eu não opero, sabe? Por esse motivo, estava me fazendo muito mal, sabe? Muito mal. E olha só, só pra gente entender aqui, tá? Quando tu opera fazendo contra-taxa, tá? Taxa de defesa, quando você faz o galho, acho que é a mesma coisa, entendeu? É o mesmo que tá fazendo um galho. Então, geralmente quando tu faz isso, tu tá dobrando, triplicando o teu risco, tá? Tu tá, sabe, ao mesmo tempo que tu potencializa o ganho para recuperar, tu também tá expondo a tua banca, o teu capital. Por quê? Porque o aumento do risco também ele é gradativo, tá? E a gente às vezes não me entende que a gente não está controlando o mercado. O mercado não se controla, né? A gente não controla o mercado nesse sentido que eu estou falando, tá? Então ele é incontrolável. Então tu tá colocando em risco mesmo o teu capital quando tu faz assim, tá? Outra coisa, tu fica refém do teu emocional, do descontrole emocional, porque vai mexer, tá? Uma coisa é eu perder R$100, outra coisa tu tá perdendo 10 mil, vai mexer. Os 10 mil, uma perda de 10 mil vai mexer contigo. Talvez R$100 não mexa tanto, entendeu? Mas tu foi fazendo o preço médio, do prejuízo já está em 10 mil, 12 mil, quer dizer, vai te desestruturar emocionalmente,
tá? Então, a famosa entrada de defesa, preço médio, a contrataxa, em outras palavras, é o meio que a gente encontra, tá? Para não ser estopado, para fugir do stop, para a gente não perder, tá? Então é isso, mas como eu falei, risco aumentado, tá? Então é aquele detalhe, quando tu foge do stop, tá? Tu tá fugindo do teu gerenciamento, tá? E quando tu foge do teu gerenciamento, tu tá expondo a tua banca, o teu capital, o teu dinheiro. Eu ouvi um podcast de um trader, e ele falou algo assim muito interessante. Olha só, a gente não controla o mercado, ok? A gente não tem como a gente controlar o mercado, tá? Mas tu pode controlar a tua operação, tá? Existe uma zona de controle. Qual é a zona de controle que nós temos do mercado, tá? Guarde isso aqui é uma frase, sabe, libertadora, tá? A gente pode controlar o mercado em um tempo. Que tempo é esse? Tá? Que a gente tem um controle do mercado. Pelo menos não controlar no sentido dele fazer aquilo que tu quer, mas também de controlar ele no sentido de tu dominar ele num período de tempo, tá? Que tempo é esse que tu tem um controle? É o tempo que fica entre o teu take, tá? E o tempo que fica entre o teu stop loss. Aí tu tem um controle, tá? O mercado vai ficar naquela movimentação, tá? Tu tem o teu stop, tu tem o teu take. Então o mercado ele vai estar lutando ali, tá? Aí ele vem, bateu o teu take, tu saiu da operação, tem um controle, tá? O mercado veio contra ti, veio, aí bateu o teu stop, tu veio e saiu da operação. Ali tu tem um controle, tá? Porque é por isso que geralmente quando a gente faz preço médio, a gente quebra gerenciamento. Porque o gerenciamento, ele é um valor que tu estipulou de vitória e de perda, tá? Aí o mercado veio, bateu o teu stop, aí tu entrou com a segunda mão. Quer dizer, tu já quebrou teu gerenciamento. Tá entendendo? Então, de certa forma, tu tá perdendo o controle. O controle que foi estipulado inicialmente. Aí você entra com a terceira mão. Quer dizer, você tá perdendo o controle. O mercado, ele tá, sabe? Tu tá dando margem para o mercado fazer o que ele quer com o teu dinheiro. Não sei se você entendeu esse raciocínio, tá? Não sei se você entendeu o que eu tô falando, tá? Então, o controle que a gente tem, deixa eu ver quantos minutos já tá esse vídeo aqui. Deixa eu ver, tá 18, tá? Vou falar mais um pouquinho aqui. Bom, gente, para quem tá chegando agora, né? Pegou o vídeo agora, eu tô falando de preço médio, tá? Contra taxa, entrada de defesa, gale, é a mesma coisa, tá? É o mesmo sentido, é a mesma coisa, tá bom? Então, o que mudou na minha vida hoje, pessoal? O que mudou na minha vida hoje, tá? Quando eu parei de fazer preço médio, quando eu parei, sabe, de fazer a contrataxa, taxa de defesa, tá? A minha operação mudou, tá? Isso é muito importante. Mudou minha cabeça, tá? Hoje, eu tô fazendo uma entrada por dia, tá? Tem outros vídeos que eu falo sobre isso aí, tá? Bateu meu stop, eu saio, bateu meu take, eu saio, tá?
Então hoje eu faço uma operação e esse é o meu gerenciamento, pronto. Então, o que é que está acontecendo? O que é que mudou? Gente, fiquei leve, sabe? Eu estou operando sem pressão, tá? Estou conseguindo bater minhas metas. Pego meus lojas, aceito eles. Amanhã entro de novo, cabeça fria, entendeu? Não estou bem, não opero. Então eu tenho um vídeo aí, até convido vocês a ver esse vídeo aí, tá? Que eu gravei aí, que eu estou falando justamente sobre operar uma vez por dia, uma entrada, tá? Por dia, tá? Os benefícios que me trouxeram, tá lá, tá? Então hoje eu aceito o stop. Eu quebrei esse negócio na minha cabeça de não ser estopado, tá? Sabe, era até um orgulho dizer. Eu já tô 20 dias sem sair negativo do mercado. Já tô 20 dias que eu não pego um loss, que eu fecho e eu fecho sendo estopado, sabe? Mas eu também não falava quando eu falava, eu não falava quando eu perdia em 1 hora, quando eu quebrava a minha banca em meia hora, né? Isso aí eu não falava. Então hoje estou operando tranquilo, tá? Parei de lutar contra o mercado, contra o gráfico. Parei, tá? O mercado venceu, pode levar, tá aí. Mas tu vai levar aquilo que eu tô te dando. Tu vai levar aquilo que eu estipulei. Tá aí, pode levar. Amanhã é outro dia para mim tentar pegar ele de volta. Entendeu, pessoal? Então é esse que é o pensamento, tá? Então a minha mente mudou muito, tá? Hoje não vivo naquela pressão, não sofro, tá, gente? Eu não sofro como eu sofria. Eu já sofri demais no mercado, não quero mais isso não. Então eu quero operar tranquilo, tá, gente? Eu quero deixar uma mensagem, tá? Para quem está vivendo isso. Quem sabe você esteja vivendo isso hoje. Quem sabe você já quebrou banca, quem sabe você já parou, tá voltando de novo, né? Ou então tá vendo esse vídeo aí, mas já até parou, já até desistiu, sabe? Eu digo um negócio para vocês, não desista. Não é você. Às vezes o problema não é o teu operacional, é isso que eu quis dizer. Às vezes o problema é a tua mentalidade. Então às vezes tu tem até um operacional bom, um operacional, né, até de bom resultado, mas às vezes tu está perdendo para tua mentalidade, porque tu condicionou a tua mente a não aceitar o stop, tá? Então eu quero deixar uma mensagem para você que talvez esteja vivendo isso, tá? Se tu tá passando por isso agora, escuta, tá? O que eu tô dizendo, tá? Tu não precisa de uma defesa, tá? Tu não precisa entrar de novo, tá? Tu precisa impor limites para o mercado, tá? Põe limites. Olha, tu só vai poder levar tanto de mim. É só isso que eu aceito perder para ti. Eu não aceito perder mais do que isso. E se o mercado vier e bater lá no teu stop, lá, deixa ele levar, tá? Aceita o stop, tá, gente? Pessoal, se os grandões são estopados, por que eu não vou ser? Entenderam? Se os grandão são estopados, eu vejo o pessoal falando, às vezes eu gosto de ver muitas entrevistas, rapaz, cara que perderam 100 mil, numa boa, era o stop deles, eles perderam, sabe? Eu fico pensando, meu Deus, perder 100 mil, sabe? Então, gente, uma mensagem para você, tá? Tu não precisa ficar correndo atrás do mercado para recuperar. Tu não precisa entrar de novo para tentar corrigir o que está dando errado. Porque eu falo assim,
dificilmente o que começou errado vai terminar bom, tá? Tu entrou errado às vezes. Às vezes a gente se precipitou, às vezes a gente não esperou uma confirmação, às vezes a gente clicou sem análise, levado porque uma vela explodiu, porque o mercado pegou uma pequena tendência, e às vezes a gente clica, e aí o mercado vem corrigindo, vem fazendo tudo contrário do que a gente... Parece que ele só está esperando a gente clicar para ele fazer o caos, né? Para fazer diferente. Então, gente, a gente não precisa lutar contra o mercado, sabe? Se o mercado está aprontando, está vindo contra, deixa. Ele só vai levar aquilo que eu estou dando, aceitando perder, tá? Então tu não precisa fazer uma contrataxa, tu não precisa fazer galha, tu não precisa, tá? Perdeu e pronto, faz parte, tá? Tu só precisa aceitar que o stop faz parte do jogo. É simples, o stop faz parte do jogo, tá bom, pessoal? Deixa eu ver quantos minutos, 26 minutos, tá bom, já vou, fechamento então, tá? Fechamento, tá? Vou fechar já esse vídeo, tá? Então, pessoal, hoje eu opero tranquilo, tá? Hoje eu bato as minhas metas, pego meus stops também, de boa. Hoje eu confio no meu setup, tá? No meu operacional, confio, tá? E sei que vai chegar um momento que não vai dar certo. Meu operacional, meu setup não vai, sabe, gente? Tá certo, vai ter um dia que é negativo e pronto, acabou, tá? Deixa eu ver um negócio que eu tava me lembrando aqui. Tá. Quando começou a virada de chave, quando eu parei, eu Sérgio Trader, tá? Eu parei de fazer preço médio, tá? Então, pessoal, tô encerrando aqui, já tem quase meia hora esse vídeo, tá? Se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo de alguma forma abriu a tua mente, cara, deixa um like aí, tá? Tô começando agora que eu tenho três membros, né? É membros, né, que a gente chama, né? Agora que eu tenho 3 pessoas só. Mas é isso, cara. Sabe? Às vezes a impressão que eu tenho é que eu tô falando pra ninguém, cara. Às vezes que eu fico pensando assim, parece que eu tô falando só pra mim mesmo, sabe? Mas eu sei que um dia vai ajudar alguém, né? Então, se você chegou até aqui, me ouviu meia hora, ou pelo menos dá essa força aí pro seu amigo. Aperta lá o like, tá? Me ajuda aí, se inscreve no meu canal, tá? Vamos ver se eu consigo chegar nos 10, né? Agora que eu tô em 3, mas é isso aí, tá, gente? Então espero ter ajudado você, espero que essa conversa possa te ajudar em alguma coisa, tá, gente? E não pare, vai ajustando o que dá, gente, dá. O problema é que às vezes o maior inimigo, a gente pensa que o inimigo é o mercado, mas o mercado não é inimigo, às vezes é a nossa mente que está sendo o nosso inimigo. Às vezes estamos perdendo para nós mesmos, tá, pessoal? Então fique com Deus. Hoje eu não operei, tá? Porque hoje é sábado, mercado fechado, mercado Forex. Geralmente eu faço os vídeos operando, tá? Vou operando. Então a gente vai operando, esperando as oportunidades e vai conversando, né? Hoje, como o mercado está fechado, nem mexi aí na tela. Mas valeu a conversa, tá, pessoal? Fiquem com Deus. Sérgio Trader, qualquer coisa deixa um comentário que eu puder ajudar. Tô aí, tá? Fui!